Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais, nossa unidade curricular audiovisual, ok? Produção audiovisual. Aqui, professor Sidney que vos fala, vamos dar sequência aí, né, a nossa maratona aí, mecânicas e jogabilidade. Bom dia, Iago, tudo bem? O João Vitor falou que não é a mesma coisa, né, pelo vídeo, né, ontem. Realmente, né, ao vivo é melhor, a interação é melhor, né? Mas que bom que sentiram a minha ausência, a minha falta, né? Apesar de estar presente, mas totalmente fazendo outras coisas, né, João? Mas se preocupei com vocês, deixei atividade para vocês, né? Beleza? Mas nós estamos falando de outra coisa, de outra aula, de outra unidade curricular, né? Então vamos falar de produção audiovisual, então, dar continuidade aí nessa sequência aí. A aula anterior a gente viu algumas atividades, as tabelas completadas, aqui as 5 tabelas, com as mecânicas de ações operacionais e ações resultantes, lembram? Deixei lá a tabelinha também, mãe, né? A matriz lá no Class para vocês, pra vocês dar uma olhada. Então, quem não terminou, por favor, terminar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui quem que entregou. A grande maioria tinha entregado, se eu não me engano, eu já tinha visto isso. Só vou confirmar aqui que a minha mente ela me cria peças, me dá peças aqui, então não dá para confiar muito não. É, 7 me entregaram só. Quem me entregou? O Adriano, Annelise, Ana Júlia, Heloíse, Emanuel, Emanuele e Wagner, tá? Meus devedores, Daniele, Débora, Heloíse, Emily, Ismael, João Vitor, Kaique, Natália, Rafael, Rian, Sueli e Iago, tá? Deixa eu clicar dentro aqui para ver se não tem alguém que fez, mas não enviou, porque acontece. Tá acontecendo bastante ultimamente, né? É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece frequentemente. Então, beleza. Essas pessoas aí não me entregaram, tá? O nosso documento lá, a nossa atividade é essa, tá? E a gente tem um GDD ainda para entregar dessa aula aí sobre mecânicas, tá? Vamos à sequência aqui então. E depois a gente vê aí como que a gente faz com essa atividade que vocês ficaram pendentes aí comigo. Vamos falar então sobre mecânica que influenciadas pelo tempo, tá ok, turma? Então agora que vamos abordar mecânicas que são influenciadas por alguns fatores lá, ou alguns elementos presentes dentro do game que influenciam a nossa jogabilidade. E para começar sobre esse tema, a gente vai discutir sobre mecânicas que são afetadas pelo tempo e quais elas oferecem diferentes abordagens para interpretar esses elementos dentro do jogo. As abordagens clássicas referem-se ao tempo disponível para o jogador pensar nas suas ações e nas suas tomadas de decisões dentro do game. As mecânicas de tempo podem ser divididas em categorias. Essas categorias a gente divide elas em duas principais, tá bem? Claro que a gente tem a subcategoria de cada uma delas aqui, mas as principais são em duas. Uma delas é tempo real e outra é tempo por turnos. Alguém já viu falar nesses conceitos aí de mecânicas de tempo? Tempo real e tempo por turnos? Já, Iago? Beleza. Sim, Adriano? Sim. Tranquilos. O que a professora Nicole precisa aí? Senti aqui o terremoto aqui, professora Nicole. É, João? Vou esperar a professora Nicole, não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada, prof. Não vá cair de novo, pelo amor de Deus. Não caia mais. Que os anjinhos protejam essa professora aí. A Sueli falou tá doida sem café já. Né, Sueli? Que os anjinhos protejam essa professora aí, né? Eita, João. Né, João Vitor? Então, vamos lá.
Foi só um momentinho, né, Emery? Já estabilizou, né? O importante é que tá medicada, né? Então, isso que importa, né, Emily? Professora, tá tudo bem com a professora, tá? Não aconteceu nada. Vamos lá, então. Situações aí de tempo, né? Mecânicas que influenciam no tempo. Mecânicas da professora Nicole, que também que influencia aqui também no tempo, né? Tô brincadeira, brincadeira, professor. Vamos lá, então. Simulam atividades. Então, o tempo real simulam atividades contínuas e ininterruptas que não permite o jogador parar e refletir longamente sobre suas ações e decisões. Tá? Então, o tempo real reativo, ele não permite ao jogador parar, refletir por períodos longos ali para ele tomar a decisão. São jogos que priorizam o raciocínio rápido. Então, assim, você tem que pensar rápido. A ideia do jogo é essa. Reflexo de tempo de resposta dos jogadores é o que conta, é o que é mais importante dentro dessa mecânica aqui de tempo. Ela força a tomada de decisões muito rápida, de forma instintiva. Como se você tivesse... Não, microfone? Aí... Ah, o microfone tá difícil. Não vai dar certo isso aqui. Som. Ei. Tá difícil, né? Ó, o Mike aqui que falhou. Então, essas mecânicas aí é como sobrevivência na selva, né? A gente tem que ser forçado aí a ter tomada de decisões de forma instintiva, de sobrevivência mesmo dentro do jogo. Essa maneira causa um maior senso de urgência, né? E como o caso de jogos de tiro lá, o FPS, First Person, Shooters e o exemplo aqui que a gente está tendo aqui do Halo, né? Então essas tomadas de decisões são muito importantes dentro desse jogo, de forma rápida, é essa mecânica que é colocada com esse objetivo já, né, turma? O que é possui aí? Possuiu? O que é isso? A prof? Eita lá. Vamos lá então. Falhou, voltou? Então tá, tempo real reativo simulam atividades contínuas, ininterruptas, né? E elas permitem ao jogador não refletir, não dá tempo de refletir, por ter que tomar decisões rápidas ali, né? Jogos de tiro são bem assim, né? Porque você tá ali, às vezes parado, escondido num lugar, de repente, uma movimentação tua mostra o teu local e você leva um tiro, né? Ou você passa alguém muito rápido na tua frente, você tem que ter muito tempo rápido para abater o teu inimigo ali. Então essa é a ideia aí desse tempo real reativo, ok? Alguém quer fazer um comentário aí sobre tempo reativo? Ei, Manoel, é ruim nisso. Jogos assim, né, Manoel, que tem que ter raciocínio rápido. É chato, né? Mas é interessante, é importante para desenvolvimento neurológico dos neurônios. Iago não tem nada para falar. A Emanuele falou que tipo de jogos assim são difíceis para ela. Deu risada. Gosta, mas é difícil, né? É um exercício mais difícil, né? Eu também tenho que ter um pouco de paciência para mim jogar jogo de tiro. Eu gosto. Só que eu devo ser bem lerdão, assim, né? Devo morrer toda hora. Se fazer parte de uma equipe aí, coitado da equipe. Mas isso é tudo falta de treinamento, né, Emanuele? É que a gente não a gente fala que gosta, mas não se interessa muito. Porque se interessasse, ia dar um jeito de aprender ali, desenvolver. Porque é só treinar, né? Quanto mais você joga, melhor você fica. Mas é isso aí, turma. Vamos dar sequência aqui. E turnos. Então, o tempo de turnos é cognitivo. Como já visto anteriormente lá na introdução da nossa aula, mecânicas com esse exemplo aqui, por exemplo, do Pokémon que a gente está vendo, né? Que a gente viu. E jogos baseados em turnos permitem o que os jogadores raciocinem e avaliem melhor a condição de jogo antes de tomar uma decisão. Né, Emanuele? Esse é melhor, né, Emanuele? Em turnos é melhor. Eu prefiro também, eu gosto. Eu gosto de avaliar, eu sou bem avaliativo, eu gosto de analisar bem o cenário, ver se tem alguma coisa escondida, se tem algum item importante, observar bastante.
e isso deixa você com um raciocínio mais lento um pouco, né, para tomada de decisão. Então, jogos de turnos aqui acaba sendo a opção melhor, né, Emanuele, para nós, né? O Adriano falou que jogou muito o Chrono Trigger, né? Então, legal esse jogo, né, Adriano? Então, nós temos o exemplo ali do Chrono Trigger. Isso possibilita ao jogador elaborar estratégias mais complexas, né, Emanuele? Considerando os possíveis cenários futuros, como o caso desse game aí que o Adriano falou que recomenda, né, Adriano? Você recomenda para nós esse game aí? Se você jogou muito é porque você gostou, né? Então, recomendadíssimo aí pelo Adriano, Chrono Trigger, tá ok? Então, como esse exemplo desse jogo aí possui, a gente consegue ter uma estratégia melhor, uma estratégia mais complexa, considerando o cenário de tempo que a gente tem para isso, né? Até visualizando cenários profundos aí, futuros, né? Bem interessante, então, esse tipo de proposta aí de tempo em coisas, em jogos, influência mecânicas por turnos. O Adriano falou que tem uns 13 finais esse jogo aí, turma. Aí fica uma indicação para vocês aí, quem quer jogar um bom jogo aí, com possibilidade diferente. Recomendação aí do nosso aluno, nosso amigo Adriano aí. A Manoela falou que jogos com muitos finais diferentes é bom, né, Manoela? Essa dinâmica aí de a gente decidir para onde a gente vai chegar, qual final que vai ser, é muito interessante, né? Por isso que nos atrai o jogo, né, Manoel? Porque no cinema a gente sabe mais ou menos, estão induzindo a gente para um final e vai ser aquilo e pronto, a gente não tem interação. No livro, a gente tem um pouco de interação porque da imaginação nossa apenas, né? Mas a mudança do final do livro e da história, da narrativa também a gente não tem interação. Mas em jogos a gente tem total interação, participação ali da narrativa, da construção e até dos finais, né? Então é muito bom mesmo. Eu gosto e não tem como falar por e por esse motivo aí o game, né? Os jogos estão em primeiro lugar de entretenimento aí no mundo, né? Não tem como bater eles. Claro que o cinema é bom, claro que os livros são bons, mas primeiro lugar em entretenimento no mundo aí são jogos. A Emanuele reforçou aqui que uma das coisas que ela mais gosta nos jogos são as histórias, né? Realmente, isso que nos fascina, né? Nos prende no jogo, né? Porque você está participando da história de alguma maneira ali, né, Emanuele? Você está ouvindo a história sendo contada e você está participando da história. Isso que é o legal. E cronometragem, né? Que tipo de jogo tem os cronômetros? Quem aí pode me ajudar? Pode falar a lista de jogos aí que vocês acham interessante. Nós estamos aqui com um exemplo aqui de Marvel vs Capcom. Joguei bastante também. Joguei no fliperama, na época que tinha os fliperamas. Joguei depois nos Playstations, né? Que foi vindo as gerações. E agora, por último, não joguei mais. Tá com esses gráficos mais avançados aí, não joguei. Tá? Até vou dar uma olhada se não tem no Nintendo Switch, que agora eu adquiri um Nintendo Switch. Só que os joguinhos são meio salgadinhos, né? Tekken, né, Emanuel? Tekken também é uma referência aí, obrigado. Então, cronometragem é um tempo também considerado ali importante em alguns jogos que controla a duração do nível e como o fator restritivo ali ao jogador conforme esse tempo também. Então ele controla aí o jogo através da barra, né? Pelo HUD ali, pela barra ou pelo tempo, tá? Street Fighter também, né? Manuela falou Street Fighter. O Adriano falou King of Fight, né, Adriano? King of. João falou, nossa. O que é? Mugen. Jogou muito já. Então é isso. O que significa essa cronometragem? Isso significa que pode exigir que o jogador execute uma ação dentro de um prazo limite máximo ali, sob pena de perder o jogo caso o contrário, caso mude ali a parte da contagem, né? É isso? E quando o jogador utiliza essa mecânica, é importante que ele saiba quanto tempo resta para ele concluir ali o seu objetivo. Isso pode ser expressamente visualmente ali na barra, ali em cima ali normalmente aparece,
no HUD ou por um meio de design de som. O design de som também vai explicar ali que o tempo está acabando ou algo parecido com isso. Essa abordagem é comum em jogos de luta, de esportes, né? Futebol, de corrida. Exemplo nós temos aqui de jogo que está acontecendo isso agora, exatamente para essa GIF, essa imagem aí, Marvel versus Capcom. Mas as interações aqui que vocês falaram aqui, né? De jogos também que são importantes aí. Mortal Kombat também entra aqui, né? E outros Tekken e outros jogos aí. E nós temos também as mecânicas influenciadas pelo tempo, certo? Que é o Kick Time. Outra parte das mecânicas influenciadas por tempo é o Kick Time. Kick Time Events, né? QT. Outra variação do tempo e frequentemente encontrada em jogos como gêneros rítmicos e de sincronias, como o Guitar Hero. Tá? No Guitar Hero, quem jogou Guitar Hero aí já? Quem é músico aí? Na verdade não precisa ser músico, né, para jogar Guitar Hero, né? Basta gostar de música. Normalmente quem gosta de rock gosta muito de jogar Guitar Hero. O Adriano falou que já jogou, o Iago falou que ainda joga, né? Eu gosto, só que tem que dar uma investida ali, né, Iago? Tem que comprar a guitarra, tem que comprar o jogo. Não é muito fácil de se jogar, né? Assim como os outros gêneros que apresentam certas mecânicas de gameplay relacionadas ao tempo, como o caso do God of War, né, e o QTE, as QTE são mecânicas que o jogador deve pressionar um ou mais botões em sequências e na hora certa para executar ações especiais em sincronia com os eventos, mostrando ali na tela do game, né? Nós temos ali a imagem de Saint Holmes, né, que está mostrando que tem que apertar a sequência ali de botões ali, um ou mais, para que o jogo possa acontecer. Beleza? Quem jogou esse jogo aí? Eu não conheço. Saint Holmes. A Emanuele falou Project Sakai, né? É de ritmo. Muito bom, né, Emanuele? Sim, exatamente. Entra aqui na mecânica influenciada por tempo de Kick Times Events, né? QT. Beleza? Adofy, Ozo, Game Try, Dash também, né, Emanuel? Então são referências aí da Emanuele e do Emanuel para nós aí, para a gente ter exemplo de jogos que usam a mecânica de Kick Time, mecânica de tempo Kick Time Events. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bora lá então. Então vamos lá, turma. Além as que a gente apresentou aqui para vocês agora, que a gente conversou sobre na nossa sala de aula aqui, existem outras variações em mecânicas que influenciam o tempo ali do nosso game. E eu queria perguntar para vocês se você sabe quais são elas e como podem ser implementadas. E se vocês souberem quais são algumas outras mecânicas de tempos, em quais jogos aí a gente pode encontrar elas. Exemplo de jogos aí, por favor, né? Referência de jogos aí na tela aí para nós aí no nosso chat, por favor. Muito boa a referência de vocês aí. Quando vocês vão passando referência de jogos, eu vou anotando e vou jogando lá, vou testando, tá? Como são muitos, vai demorar bastante aí, vai ter uma boa, como que fala? Um bom desafio para mim aqui, conhecer alguns jogos aí o que vocês falam. Overcooked, né, Emanuele? Esse é bom, né? A gente viu, né? Parkour. Tempo também, né? Tem algum, Emanuele, que seja diferente também usa a questão de tempo, mas seja diferente desse que a gente falou aqui? Parkour tem um tempo para fazer também, né? Esse eu não conheço, mas eu devo imaginar pelo nome ali como que é o jogo, né?
Pelo nome eu consigo ter uma imaginação ali de como seria esse jogo. Mais alguém? Vamos ver aqui, vamos ajudar você, mano, ver se eu consigo te ajudar. Fica difícil de achar, tem bastante jogo, né, Manuel? Tem Road Stops, tem Ubi Parkour, tem Parkour Race, Parkour Go, Block Parkour, Parkour Ubi, Space Master. Tem vários jogos, né, de parkour. Fica difícil descobrir qual é. Iago falou que tem nada na mente agora. O Wagner, Dead Space. Emanuele. Emanuele, eu também dei uma olhada aqui, mas também não sei se eu vou conseguir te ajudar. Existem vários jogos, né? É muito jogo. É muito jogo pra pouca gente, né? Tem mais jogo do que gente, né? Mirror Edge, Parkour Legends, Going Up. Um desses aí, né, Emanuel? Roof Loops. Tá, a gente não vai conseguir ajudar aí. Bora lá então, vamos dar continuar aqui. Tem muitos jogos aí referente a isso. Iago falou Expedition 33. Lembrou um, né, Iago? E Iago falou também que tem elementos de turnos e de Kick Time Events. Nossa, Iago, a tua resposta é isso que eu queria. Que viesse com o exemplo e com o elemento ali de mecânica que o jogo tem, né? Parabéns, obrigado, Iago. Elementos ali que usa ali, né? A referência aí do Iago, Expedition, né? 33. Tem elementos de turno e de Kick Time Events, QTE. Se alguém tiver mais alguma informação, pode passar aí, tá bom? E a gente vai falar sobre passagem de tempo, então, dentro da influência também de tempo do game. Ele corresponde às mecânicas do passar do dia e da noite do universo do game, além de trazer mais realismo ao jogo e permitir o desenvolvimento estético e de iluminação dos cenários, a passagem de cenários de tempo ali, que pode ser utilizados para habilitar ações, por exemplo, né? Ou eventos, ao longo da passagem ali da campanha. Com missões que só podem ser executadas à noite ou personagens que estão em diferentes locais do jogo, dependendo da hora ou do dia. Então, a questão de passagem do tempo. Algum jogo que vocês conhecem aí que usa a passagem de tempo? O Adriano falou que já jogou bastante, que tem essa influência aí de tempo em alguns jogos aí que ele já jogou. Então, além de trazer mais realismo ao jogo, permite um desenvolvimento estético ali de iluminação, né? Cenários, passagem de tempo. Tá de dia, depois tá de noite, né? Tá chovendo, alguma coisa assim, né? Vento, frio. E pode ser executados à noite, ou o personagem está em diferentes locais ali do jogo, dependendo da hora do dia. Isso é bem legal, né? O Adriano falou que Boktai ali, o Breath of Fire de Minecraft,
e o Terraria. São exemplos aí, né, Adriano? Obrigado. Iago falou que Pathfinder, Kingmaker ali também usa mecânica de tempo para fazer essas missões. Muito boa recomendação de vocês, é a ideia de vocês. Obrigado pela contribuição. É isso aí. Essa mecânica aí é comum em jogos de RPG, né, turma? Onde a gente tem a questão do mundo aberto. E a gente usou o exemplo do Pokémon, e continua falando disso, né? O game Pokémon, cujo horário define qual tipo de monstro, jogador que você pode encontrar, existindo aí variações de Pokémon diurnos e noturnos também, ok? É isso aí. Ali nós temos exemplo ali, ó, dessa imagem ali, de um mesmo game, só que está mostrando ali amanhecer, tem um cenário de amanhecer, tem um cenário de dia, um cenário de noite e um cenário de madrugada, né? Então, de uma maneira simples ali, essa imagem demonstrando que existe sim a passagem de tempo dentro de alguns jogos aí que a gente costuma ver ou utilizá-los aí, né? Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Questão da passagem de tempo, esse tipo de mecânica aí de passagem de tempo. Muitos fatores influenciam, né, a nossa jogabilidade, né, turma? Uma delas aqui também, passagem de tempo vai influenciar ali a nossa jogabilidade. E variações de clima, agora nós estamos também parecido com o de tempo, né? Só que nós temos a variação do clima. Parecido também, se alguém tiver alguma referência aí, pode falar. Seja do inverno ou do verão, ou que faça chuva ou que faça sol. É possível ocorrer variações de mecânicas e na jogabilidade do jogador, principalmente nos jogos de esporte ou simulação, né? Futebol, né? FIFA, PS, a gente tem lá, quando está no campeonato, tem dias que está chovendo e até neve, né? Durante a partida de futebol. Jogos como FIFA e PS, ali, como eu falei para vocês, nos quais o campo poderá estar molhado, escorregadio devido à chuva, muda a jogabilidade. Às vezes a mecânica de passes, de chute também mudam, normalmente sim mudam e precisam ser completamente contemplados com mais jogadas aéreas, evitando o travamento de bolas de campo molhado. Por exemplo, estratégias quando está o campo molhado, chutar mais de longe, né? Que você tem mais chance de fazer gol, simulando mesmo ali um tempo real de futebol, né? Quando está chovendo, as habilidades dos jogadores mudam, a corrida muda, a batida da bola na grama muda, então a gente usa essa técnica para dentro do jogo. Evitando o travamento da bola no campo molhado, por exemplo, também é outra coisa que acontece nesse cenário. E no jogo de simulações, por exemplo, aqui o Fight Simulator, que a gente está vendo ali, as mecânicas de pouso e condições de chuva são diferentes de um pouso em clima ensolarado. Então a gente sente também nos simuladores a questão do tempo, né? Questão de corrida também nos simuladores, a gente consegue enxergar bastante isso também. Tá bom? A gente falou de simuladores de corrida, né? Na última aula, né? Eu gosto de assistir aqueles filmes rápidos lá que tem. Esqueci o nome dos aplicativos que tem agora. É meia hora, uma hora. Aquelas novelinhas. Dorama, né? Acho que chama Dorama, né? E daí tinha esse negócio de corrida, esse simulador de corrida lá. Depois, se quiser, eu passo para vocês. Bem legal. Simulador de corrida, o cara usava lá para simular as corridas de verdade. E simula muito parecido com uma corrida de verdade ali. Ajuda bastante na estratégia técnica de pessoas que correm profissionalmente. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Questão de variações de clima? Essa influência do tempo aí dentro do jogo com a variação tempo-clima? Chuva de referências, né? Chuva de referências agora em variações do clima. Jogos. A gente usa FIFA e PES aqui como exemplo, né? Fight Simulator aqui também como referência. Se alguém tiver mais alguma referência aí de jogos, pode falar. Vamos dar sequência aqui então. JWE2, é assim que se fala? The Island Patch of Titans, Emanuel falou. Eu só não sei se pronuncia desse jeito que eu falei aqui, né? Eu só letrei ali, JWE2.
The Island e Path of Titans, né? Acho que é isso. Obrigado, Emanuel. O que acontece nesses jogos aí? Me diga aí. Jurassic World. Ah, é verdade. Jurassic World Evolution 2. Aí não precisa falar. Aí acontece chuva, vento, né? E tudo mais. Tempestades. Mas nesses jogos acima que você falou, o que aconteceria aí nessas variações de clima aí? Se quiser me falar, fique à vontade, tá bom? E manipulação do tempo, então. Vamos falar um pouco da manipulação desse tempo aí. Alguém já jogou algum jogo que tem manipulação do tempo? O mais conhecido que a gente chama aqui, né? Ballot Time. Então a gente dentro desse universo do game, né? E a gente tem a referência do cinema. O cinema trouxe aí o Ballot Time, graças ao filme Matrix, né? E no game a gente trouxe isso pro Max Payne, né? Quem joga aí Max Payne, quem já jogou ou joga Max Payne, o jogador ao utilizar essa mecânica pode reduzir a velocidade em que o jogo ocorre, né? Essa referência vem do filme lá do Matrix, lembra que quando vem os tiros ele se esquiva devagarzinho, né? Em slow motion ali e consegue ver os tiros, né? Vindo em sua direção e ele consegue desviar e olhar para os tiros. Então a gente vem dessa referência aí do cinema, Ballot Time, e traz aí pro jogo Max Payne. Se vocês tiverem mais algum jogo aí com essa mecânica, me falem, por favor. O jogador utiliza essas mecânicas para reduzir a velocidade do jogo, que ocorre ali, diminuir a velocidade do jogo, ele tem a chance de desviar dos projéteis dos inimigos, né? E essa chance é aumentada com essa função aí, essa manipulação do tempo. Essa mecânica também pode ser aplicada em viagens no tempo, permitindo que o jogador retroceda ou avance do tempo para refazer ações erradas quase instantaneamente, né? Deixa eu só, antes de eu terminar aqui a leitura do PowerPoint, deixa eu ver o que a Emanuel falou. Sobre os jogos que ele indicou ali. Ocorre mudança em emoções das criaturas, né? No JW e nos outros que são simulador, afeta em questão de alimentação e etc. Perfeito, obrigado. E o Iago falando aqui já do exemplo do manipulação de tempo, né? Fear tem Ballot Time. O Fear tá ok. Obrigado, Iago. Então o jogo Fear aqui, segundo o Iago, tem Ballot Time. Então a gente tem esses exemplos aqui, bons exemplos de games aqui, mais um exemplo do Iago ali. A gente tem o Prince of Persia, né? Nele também a gente usa esse método aí, essa influência, essa mecânica. Nele, quando o jogador adquire o Power Up, depois a gente vai falar bastante sobre Power Up. Alguém de vocês aí tem ideia do que é Power Up dentro do jogo? Né? Então, quando ele adquire Power Up das areias, do tempo, ele consegue executar a mecânica de manipulação que é essencial para a resolução do desafio de puzzle. Ok? Fora o Iago, alguém tem mais alguma sugestão? Tecnicamente, o Forza Horizon tem algo como manipulação de tempo. Como que funciona isso, Emanuel? Explica lá para nós o teu ponto de vista ali do Forza. Ele consegue parar o tempo, consegue voltar? Me diga aí. O Emanuel falou que o Katana Zero e o Punishing Craig Raven também tem. Deu uma travada ali, né? Então é exatamente isso. Usa a manipulação do tempo, Ballot Time. Exatamente essa ideia aí, Iago. Usou essa ideia aí dentro do jogo. Praticamente nós estamos sendo influenciados aí pela mecânica de tempo de Ballot Time. Beleza? Então nós temos bons exemplos aí. Estamos falando a mesma língua e você já sabe do que eu estou falando. Então, porque você tem essa referência aí de jogo. E nós temos também as referências de regras, tá? Então, dentro do jogo existem regras, como no mundo real existem regras. Porém, dentro dos jogos a gente consegue, quem criou, desenvolvedores criou suas regras. E essas regras talvez sejam a forma mais primitiva, né? Elas são as formas mais primitivas de mecânica de jogos existentes.
As mecânicas de jogos com regras, né? Essas regras existem desde que o homem iniciou o período de jogar, né? De querer jogar lá com os tabuleiros, desde a época dos homens da caverna, isso. Tá? Ele estabeleceu regras para definir o que é válido ou não dentro daquele jogo. Tá ok? Então a gente está falando aqui de jogos que não são virtuais, que não são por software por enquanto. Tá? Essas regras aqui foram definidas, por exemplo, jogos de tabuleiros, né? Porém, nós podemos dizer que as regras são um complemento das mecânicas de ação. Podemos assim dizer que assim é então, um complemento aí das mecânicas de ação. Elas definem qual o resultado de uma determinada ação, o que ela vai ter dentro daquele mundo, daquele jogo, se vai poder fazer algo ou não, se vai poder correr ou não, né? O que ocorre dentro desse jogo e o que não ocorre dentro desse jogo. Então, tudo isso vai dizer, as regras vão dizer dentro do jogo que está relacionado aí com a mecânica de ação. Diferente aí dos jogos de tabuleiros, né, ou analógico, nos jogos digitais, software, tudo que for possível e impossível de ser realizado é definido pela programação, tá? Por que eu coloquei isso aqui? O que eu quero dizer com isso? Os jogos de tabuleiro a gente consegue manipular às vezes, né, turma? Não sei se você já jogou com alguém aí, com um colega teu, que de repente, na hora do jogo ali, muda a regra. Ele fala, não, não é desse jeito, é assim que joga. A peça pode andar 5 vezes para a direita. Ele que criou essa regra ali agora, né? Aí ele fala que está escrito no manual e não sei o que, inventa lá um migué, né? Ou de repente vale uma regra lá e daqui a pouco não vale mais, porque chegou na vez dele, né? Não, essa regra não vale. A gente não tinha combinado essa regra no jogo. Acontecia bastante isso, acontece ainda, né? Os espertinhos aí dentro dos jogos querendo manipular aí as regras dos jogos. Mas já no software isso não pode acontecer, porque já são pré-definidas lá pela programação. A não ser que existem também pessoas que conseguem quebrar regras de jogos. Existe? Claro que existe, né? Se vocês tiverem alguma regra aí que pode ser quebrada em algum jogo, vocês podem me falar aí como exemplo, tá bom? Ou alguma definição pré-programada do desenvolvimento do programador que ele deixou já incentivando, né, motivando você a fazer essa quebra de regra dentro do jogo. Não é permitido, mas tem lugares secretos, portas secretas, cartas secretas aí que você consegue burlar essa regra, por exemplo, né? Ganhar mais vida num lugar ali que não pode, né? Você não tem que ganhar vida pegando em algum lugar, mas sim conquistando. Existem jeitos de quebrar essa regra e conseguir vidas aí infinitamente, né? Eu fiz isso muito no Mario, né? Eu fazia uma fase, depois voltava nela e voltava a sequência de vezes ali para conseguir vidas, né? Existe lá uma fase no Mario também que você joga o casco da tartaruga e fica pulando em cima na beiradinha, tem que ser bem na beiradinha, ela fica batendo, 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 batendo e gerando vida, né? Gerava até 99 vidas lá, e aí saía daquela fase e ia bem faceiro pro jogo com 99 vidas, né? Então são regras aí que foram quebradas. Existe possibilidade de quebrar? Sim. Por causa da programação e pela brecha da programação? Sim, é possibilidade sim. Dentro do jogo as regras são quebradas, como na vida real também, né? As regras da vida real não são feitas para ser quebradas, gente. Mas existe gente que quebra, por isso que existem as punições, por isso que existe a justiça, né? Tá bom? E dentro da vida real é assim, e dentro da vida virtual também é. Não tem nada muito diferente disso. Então, dentro da programação, quando isso é implementado, às vezes implementado o sistema de regras, o jogador não pode mais alterá-los, caso não sejam programadas configurações para isso. Certo? Foi o que eu falei. Às vezes o programador deixa ali aberto para você alterar ali algumas regras. Aí sim é possível. Ou algumas brechas dentro do próprio jogo. Ou erro de programação mesmo, que causa esses bugs aí que você consegue burlar o sistema, né? É como na vida real. Né? Não que eu estou incentivando vocês a burlar sistemas nenhum, né? Mas isso acontece o tempo todo na vida real e não ia ser diferente nos jogos, ok? A Manuela falou aqui no cheat. É isso, Manuela? Qual que é esse jogo aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não é um jogo? Eu tava olhando, procurando aqui o que é esse jogo aqui. Pensei que era o jogo do Cheetos. Você falou, oh, chat, é isso? Ah, aí, ó. O Adriano corrigiu ali, né? A nossa falha técnica aqui. É um código para bular o jogo e conseguir algo, né? Isso aí. Então, regras aí estão aí dentro do jogo. O Iago falou que o glitch é uma forma de explorar uma falha no jogo. São os termos aí, né? É uma forma de quebrar a regra também. Iago, o que mais? Vamos lá, tá interessante essa conversa de vocês aí. Falar em quebrar regras, nós temos especialistas na sala, né? Eu fui pesquisar o jogo aqui, Manoel. Eu tava brincando com você, mas é verdade. Eu pensei que você estava falando do jogo do Cheetos lá. Já tava confundindo a cabeça aqui. Então, o que o Adriano falou é um tipo de trapaça dentro do jogo, né, Adriano? Conseguir vantagens, munição infinita e outras coisas, né? Nem sabia. É isso que assim que pronuncia mesmo, Adriano? Chat, cheat, cheat, é cheat ou chat? Cheat, não sei como pronuncia. E o Iago falou glitch, não sei se é assim que se pronuncia também. Então, o chats é o código de trapaça, segundo o Adriano. E vamos ver o glitch ali. Glitch. Vamos ver o que seria isso. O glitch é uma abreviação, né? Isso? O que é isso? É uma falha técnica, Iago. Ah, pode se falar cheat mesmo, né? Ignorando o A. Cheat. Exatamente. Beleza, Iago. E o glitch, glitch assim também se pronuncia, será? É uma falha técnica, né? Isso, seria uma falha técnica para quebrar regras também? Beleza. Então é isso. Então, vivendo e aprendendo aí. Aprendemos mais umas coisas na sala aí com o Adriano, com o Manuele e com o Iago. O Adriano falou que existem jogos que podem ser zerados em menos de um minuto com o uso de glitch. Super Mario World e um bom exemplo disso. Verdade isso? Por que não me falou antes? Eu tive que jogar aí horas e horas. Ei, Adriano. Agora perdeu a graça, agora não vou nem jogar mais. Fiquei interessado agora. Isso é falha no sistema, né? Falha do programador. Isso foi culpa do programador, né, Adriano? O cara não calculou essas falhas aí e a gente consegue se beneficiar disso, certo? É isso? Olha lá, o Iago falou que tem como quebrar o Mario 64 fazendo um glitch numa escada. Tem um que entra numa uma fase secreta, não sei se é no Donkey Kong ou no Mario, que faz isso e entra numa fase secreta, mas é de propósito que existe isso, né? Zero o jogo em menos de uma hora. Isso aí. Vocês estão espertão aí. Falou em quebrar a regra, né, meus queridos? Brincadeira. Vocês não são assim. É que vocês são espertos. Inteligência é diferente de malandragem, né, gente? Isso. Confirma isso, professor. Ainda bem que eu sou amigo de vocês, né? Que vocês precisarem fazer algo contra
burlar os sistemas ou invadir o meu sistema aqui, eu sou amigo de vocês, né? Bora lá então, sequências aqui. Sequências então dentro dessa aula nós temos aí, né, Sueli? Ainda bem que eu sou amigo de vocês e vocês gostam de mim. Pelo menos eu acredito que vocês gostam de mim. Nós temos sequência aí agora do nosso GDD, tá? Não sei que etapa que a gente fez, a etapa 1 na aula anterior. E essa etapa que a gente vai ver sobre descrever mecânicas de ações que influenciam ali o tempo e as regras. E como que elas vão ser implementadas, né? Então, usar o mesmo documento de GDD anteriores. E nessa etapa vocês deverão descrever mecânicas de ações e as influências pelo tempo e regras. E de que formas poderão ser implementadas dentro do teu game, do teu jogo lá, do teu projeto. Lembra do projeto que você fez? Então você tem uma equipe lá. Você tem o teu tema lá, o teu roteiro já pronto já. Então você vai só importar os GDDs anteriores lá, as etapas anteriores, e vai colocar tudo dentro do documento só. Tá? Beleza? Então vamos fazer isso aí, 15, 20 minutos para a gente fazer isso, então essa etapa aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui, colocar essa atividade lá no Class. No Classroom. A gente tem a etapa 1 só que foi feita, mas acho que só um aluno fez, hein? Deixa eu clicar aqui, ver se é verdade mesmo. Só a Heloísa que fez. A Heloísa que está com a Heloíse e com a Natália. Tá? Deixa eu abrir aqui. Gente, a gente tem que fazer esses GDDs, tá? Esses GDDs são bem importantes. Esse GDD aqui, se eu não me engano, né, professora Nicole? A gente tem que ter, nesse trimestre, nós temos que ter 3, 4 avaliações com vocês, tá? E uma dessas avaliações é o GDD, tá bom? Então o GDD aqui da Heloísa tá do jeito que eu quero. Eu quero dentro do modelo, exatamente aqui, ó. Vamos fazer uma leitura e usar o exemplo aqui da equipe da Heloísa e Natália, tá? Vamos usar esse exemplo delas aqui. Então eu quero que esteja nessa formatação aqui, tá? Isso aqui é só detalhe da posição aqui da logo e do curso, tá? Isso aqui é só detalhe. Mas é dessa maneira aqui que eu quero. Tá com o nome, tá com a versão aqui eu acho que não é essa, né? Daí você vê que versão que tá aí, mas normalmente a versão número 1 é da etapa 1, versão número 2, etapa número 2, versão 3, etapa 3 e assim por diante. Aqui está o nome da equipe, né? Aqui é só questão de formatação mesmo, né? É só questão de formatação mesmo que está aqui. Que ficou errado, mas é por causa do jeito que eu abri aqui, formatação, tá? Depois a gente vê isso. Aí tem o índice certinho, tá aqui o índice dela, desde a primeira etapa lá que a gente fez nosso primeiro GDD lá, viu equipe, viu finalidade, relevância, tudo isso aqui. Então tá aqui, ó, as etapas dela lá do comecinho do nosso GDD, tá? Vai vindo, resumo da história, termina aqui, tá? E a segunda etapa aqui, que é o terceiro trimestre aqui, né? Então aqui já entra o terceiro trimestre. Aqui seria etapa 8, será já? Segundo aqui, a nossa ideia aqui, ó, depois do resumo da história, seria 8. Né? Aqui seria 8 já. Tá?
Faz parte da segunda etapa, sim. Só que aqui é a questão, vamos ver ali qual que era o nosso GDD aqui. Nosso GDD em questão aqui era dar continuidade, tal. Nessa etapa você terá uma mecânica de ações influenciadas pelo tempo e regra. Tá? Então aqui seria isso aqui, né? Tá? E dá sequência aqui daí. Tá bom? Tudo dentro do documento só, né? Aqui já entraria 8, né? Beleza. Seria isso aqui, gente, ó. O exemplo dela aqui tá perfeito delas, tá? É isso aqui, daí depois daqui a gente dá continuidade na etapa. Aqui é a etapa 1, né? Depois do segundo trimestre, etapa 1, terceiro trimestre. E daí agora a gente tem. é, Nós temos aqui as outras etapas aqui, né? Ah, não, tem várias etapas aqui antes, né? Não era lá, né? Desculpa. Desorganizar aí o trabalho de vocês, meninas. Continuação da jornada, a grande reviravolta. Fragmentos falsa vitória, início da jornada. História de Arthur egoísta que salvou o mundo. Terra sombria, confronto final. Cidades Neres precisa ler. Tá. Tá, depois eu vou ver certinho aqui, vou corrigir o que eu fiz aqui, as anotações que eu fiz, tá? Tá bom, meninas? Mas é isso aqui que eu quero, ó. Eu quero tudo dentro de um documento só. Depois a gente organiza certinho, fica mais fácil para eu ajudar vocês a organizar isso aqui, tá? Então aqui, esqueça aqui essas etapas aqui que eu criei. Esqueça os comentários aqui do professor. Beleza, turma? Vamos lá. Então, essa referência aqui que eu quero que vocês tenham, que esteja tudo dentro do documento, tá? Então, precisa haver mecanismos de ações influentes pelo tempo de regra. Tem que criar essa etapa aqui, tá? Então, só as meninas que fizeram. Então, tem gente me devendo já aqui. Todo mundo aqui está me devendo. Fora isso, agora nós temos a segunda etapa, tá? Então, a segunda etapa. Eu vou colocar para vocês aqui a segunda etapa, tá bom?
Essa etapa tem que ir lá para cima, né? Beleza. Beleza? Vamos produzir então, turma? Beleza, então. Entendi, Luiz, lá. Entendi. Vocês estão produzindo ainda, né? Tá? Mas a ideia é essa, tá? Parabéns. É essa que é a ideia que eu quero. Que esteja organizado ali. Depois é mais fácil para a gente formatar a ideia, né? Desde que esteja ali na sequência bem certinho. Depois eu vou fazer o passo a passo com vocês de novo. Deixar bem certinho, mas é essa a ideia aqui. Tá? Tá de parabéns aqui. Tá? A nossa sequência aqui só vai manter o mesmo nome o documento inteiro, tá? Não mude a história, não mudem o roteiro. Quer dizer, vocês podem alterar, né? Adaptar, atualizar o roteiro, mas não mude. Então todas as etapas anteriores estão de parabéns. Eu acho que vocês foram das maiores notas dessa questão, eu acho, se eu não me engano. Tá? Daí a segunda etapa, terceira etapa, né? Quarta etapa. Quinta etapa, antagonista vilão. Tá? Finais múltiplos sequências, história de Arthur. Beleza, é isso aí. Depois eu dou uma olhadinha certinho. Mas é isso aí. O restante tá tudo me devendo, hein? Vocês estão vendo aqui? Ó. Então vamos lá nessa etapa da aula. Vamos fazer esse documento aí. Tá bom? Junte as equipes de novo aí e vamos lá. Então, primeira etapa precisa ser aqui, ó, feita. Vocês deverão descrever as mecânicas de ações e as influências pelo tempo de regra e de que forma poderão ser implementadas. Então, vocês vão escrever as mecânicas, as influências e vão falar como que vai ser implementada no teu jogo. Beleza? O tema das meninas aqui era isso aqui, né, da Erindor, é isso que se chama? A história delas... Cadê a história aqui? O gênero, ação, aventura, simulação. Resumo da história aqui, ó. O jogo se passa num vasto, misterioso mundo de Irondor, um continente dividido em 5 regiões principais, cada uma com a sua cultura, ambiente e desafio único. Tá? Florestas de Lúmina, montanhas de ferro, deserto escarlate, cidades submersas de neves, torre sombria. Personagens aqui, tem aqui os personagens. Dentro dessa história aqui, você vai dizer como que as mecânicas de ações influenciam no tempo e regra e como que você vai poder implementar essas regras nesse jogo, entendeu, meninas? E o resto também que não fez, né? E nessa segunda etapa aqui do terceiro trimestre, depois a gente podia colocar lá, né? Terceiro trimestre, etapa 1 e 2, para a gente dar continuidade ali. Nós vamos descrever mecânicas de ações influenciadas pelo tempo de regra. É a mesma, né? Na verdade, a gente copiou e colou aqui da aula anterior. Tá? Não é a nova etapa aqui, 2 ainda. O professor se confundiu aqui. Então esqueça aqui que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Menos mal, porque daí vocês conseguem terminar aqui essa etapa que não foi feita por vocês, né? Somente a equipe da Heloísa que fez. Então esqueça essa segunda etapa aqui por enquanto, deixa eu deixar ela em stand-by aqui. Vou até apagar aqui o texto. A gente tem a segunda etapa, mas daqui a pouco eu coloco ela aqui. Não agora, a gente fica só com a primeira etapa mesmo. Bora lá produzir então? É o que a gente está vendo na tela ali. Vou colocar lá de novo para vocês.
Vou contar os minutinhos aqui agora. Zerar meu relógio aqui. Acho que 15 minutinhos aí dá para nós fazer essa atividade aí, turma. 15 a 20 minutinhos. Eu já encerro esse conteúdo aqui para a gente começar o próximo conteúdo. Porque a primeira fase lá do outro jogo, do outro GDD, era a mecânica de jogo primária e... É isso aí, era a etapa de desenvolver o plano para criar mecânicas primárias do seu jogo. A gente pulou essa etapa aí, não sei por que não está aparecendo lá. Posso ter me confundido aí com vocês. Mas não faz mal, então a gente pula essa etapa ali, então, que seria de mecânicas e vamos para essa aqui que estamos ocorrendo agora com a gente. No segundo trimestre a gente foi até a quinta etapa, que agora a gente vai dar sequência aí nessas próximas etapas, que é sequência, continuação ali das anteriores, tá? Segunda etapa fica em stand-by, então. Vou até apagar ela aqui. E fica só a primeira etapa mesmo, que é essa aqui que nós estamos falando agora, tá? O que passou, passou, esqueça. A gente tem essa... Ah, Emanuele, você não mandou? Faz o seguinte, então. Pega o modelo aqui, deixa eu ver, eu vou mandar o modelo aqui para vocês. Tem aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. É até melhor, se você fez as etapas, é até melhor. As 5 etapas, e agora nós temos essa outra etapa que seria a sexta ou a primeira do terceiro trimestre, beleza? Ó, você vai pegar aqui, ó, modelo do GDD, vai abrir ele e vai colocar todas a etapa da equipe de vocês aqui dentro, tá? Então você vai criar um título, vai criar a versão, vai colocar os atores aqui, o nome da equipe, vai colocar aqui São José dos Pinhais, né? Vai colocar aqui atualizar o índice com as páginas, vai seguir lá certinho, ó. Vai colocar a tua equipe, a finalidade, público-alvo, as plataformas, o gênero, os elementos de subgêneros, resumo da história do jogo. E daí, as sequências lá das nossas etapas aqui dentro. Se tiver mais alguma, que eu acho que essas aqui são algumas etapas, a primeira etapa, a segunda etapa, sei lá. Tá bom? E aqui, sequentemente, aí colocar as etapas que igual as meninas fizeram ali. Então, use esse modelo aí que está aqui, ó, disponível para vocês. Tá? E aqui nós temos o exemplo aqui da Heloísa, que tem aqui já bem configuradinho, bonitinho, aqui certinho as etapas, tá? Tudo junto. É tudo junto, tá, gente? Depois a gente vai dar um jeito de estruturar isso aqui, ó. Aqui tem um resumo da história dela, no 7, tá? Depois do 7 a gente tem tá desorganizado aqui. Eu vou ajudar elas a organizar depois, tá? Aqui seria 8, né? E daí a gente conseguiria já arrumar, né? Aqui seria 9, por exemplo, né? E colocar o título certinho, bonitinho, né? Ferramentas, métodos de gerenciamento de projetos. Colocaria aqui, né? Tá? Isso aqui seria lá em cima, né? Tá? E assim por diante. Essa organização é que eu preciso de vocês. Se vocês precisarem de ajuda, fale comigo. Precisar de ajuda, fale com a professora Nicole aí. Pra gente organizar esse documento e ficar bem bonitinho, bem certinho, tá? Eu vou fazer o meu documento. Eu vou criar todas essas etapas aqui. E vou trazer para vocês e mostrar para vocês como que eu quero que fique o projeto final. Tá? De mostrar para vocês de referência aí, de exemplo, como que é para ficar. Tá bom? A gente lê junto, o meu faz tudo junto para vocês entenderem como que funciona. Tá bom?
Mas aqui, por enquanto, a Heloísa aqui está seguindo aqui os passos, é mais ou menos isso aí que eu quero. O Wagner e o Iago colocaram aqui também agora, deixa eu dar uma olhada. Adriano, Débora, Wagner e Iago, né? Estão junto, né? Ó, do Adriano tá aqui também. Ó, etapa 1, etapa 2, 3 e 4. Tá se organizando aí, né, Adriano? É isso aí, exatamente isso que eu quero, ó. Organizado, ó. Etapa 1, ele vai colocar o que que é. Etapa 2 vai colocar o que que é. Etapa 3 vai colocar o que que é. Etapa 4, 5, 6. Exatamente isso. E aqui, a equipe do Adriano, a equipe Débora, Adriano, Iago e Wagner, vocês importam aqui a sequência anterior, do GDD anterior, tá? Que é a sequência lá que tem lá, essa sequência aqui, né? Cadê? Essa sequência aqui das meninas aqui, ó. Equipe, finalidade, público-alvo, plataforma, gênero, elementos, subgênero. Até o 7, né? Então importa isso aqui também do outro projeto lá do GDD, até o 7 aqui, ó. E coloque no documento também. Tá ok? Ah, deixa eu ver lá aí. Perfeito. Exatamente, você está perfeito, hein, Iago? Tá? A sequência da aula é continuação disso aqui, tá? Sempre quando eu falar de GDD para vocês, a gente está falando para vocês sobre DinoPunk, sobre esse projeto aqui, tá? A ideia é juntar esses dois documentos aqui, transformar em um só, tá? Depois vocês vão ter, pode continuar assim. Depois vocês vão ter essa missão aí de juntar os dois, tá? Beleza? Porque quem pegar teu documento tem que ler e entender desde o começo. Qual que foi tua ideia? Qual que foi a primeira etapa? O que que são a equipe? O que que eles vão desenvolver? Que tipo de gênero é? A história, os personagens, entendeu? Quem pegar o documento tem que ler tudo certinho, entender o que está acontecendo etapa por etapa. Beleza? Isso aí. Agora tem menos gente me devendo, né? Ó, turma, não é para complicar vocês, tá? Mas para a gente não pular a sequência aqui das etapas, aqui vou colocar 2, escrever anterior, e a gente fala da mesma etapa, etapa 1, primeira etapa, tá? Só que a gente vai ter aqui desenvolver, vocês devem desenvolver aqui também um plano para criar as mecânicas primárias do seu jogo, tá? Então, junto aí, nessa etapa aqui, desenvolver mecânicas primárias do jogo, como que você vai fazer isso? E depois aqui, nessa etapa aqui, escrever mecânicas de ações e as influências pelo tempo e regra e de que forma poderão ser implementadas, né? Então, na verdade, não existe anterior nem agora, né? Existe a mesma coisa. Vamos juntar aqui. Mas eu coloquei nessa só para vocês entenderem, tá? Então, fica assim, então.
Então fica assim, duas coisas. Corrigindo aqui, tá? Então, criar mecânicas primárias e depois influência de tempo de regras dentro do jogo, e como serão implementadas. Beleza? Ok? É a mesma coisa, tá? Então a gente tem duas aulas aí misturadas juntos, tá? Uma que a gente falou sobre as mecânicas primárias e agora a aula que a gente está falando sobre a questão do tempo, tá? Tá bom? Então altere lá o documento de vocês. Mais um tempinho para vocês, esses ganham mais um tempinho para fazer isso aí. Enquanto vocês ficam produzindo aí, eu só vou finalizar aqui a etapa, tá? Essa etapa aí. E a gente entra na próxima etapa, a próxima aula daí. Então, nessa aula de hoje, juntamente com as anteriores lá, a gente viu condições, tipo de condições de mecânica de jogos que podem influenciar aí o nosso jogo pelas ações, que pode influenciar o jogo, a jogabilidade pelas ações do jogador. Por exemplo, ali usando o tempo, né, e as regras do jogo, como influência de mecânica de influência. Beleza? Então a gente finaliza aí, né? Continuaremos ainda dentro da mecânica de jogos, dentro do game design, que são referências às imagens, e a aula termina esse conteúdo por aqui, né? Ficamos então com o nosso GDD. Beleza, turma? Então a aula de hoje fica no GDD. A próxima aula nossa, a gente vai, já está no esquema aqui. Deixa eu só colocar aqui, talvez a gente não comece porque vocês estão produzindo aí atividade, tá? Mas a próxima aula aqui, continuando as mecânicas, a gente vai falar sobre questão de espaço, objetos, estados e sorte, tá? Então essa questão aí que a gente vai falar. Espaço do jogo, como que funciona isso. Questão de objetos, né, dentro do jogo. E como que alteram estados do game. E como explorar também a sorte e a aleatoriedade dentro do jogo. Vai deixar o jogo mais emocionante. Então a gente vai ver essas questões aí. E daí temos mais uma etapa de GDD, né? Por isso que é importante a gente terminar, finalizar essa aí, para não ficar pendente. Senão toda aula a gente tem pendente, né? Rabo para trás, né? De uma anterior, a gente nunca vai conseguir terminar. Experiência própria, porque a gente fez isso no segundo trimestre e não deu muito certo. Vamos mudar nossas ações, né? Nossas atitudes, para que o terceiro trimestre seja diferente. Beleza? Então não vou nem começar aqui essa aula aqui, tá? Seria a aula, continuação da aula. Mecânicas de jogabilidade, tá ok? Então essa aqui é a preparação, é o spoiler da aula que vem, tá? A próxima aula. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Então é isso aí, turma. Alterei ali para vocês verem. Então a gente tem duas coisas ali, né? Desenvolver um plano para criar mecânicas primárias do jogo e descrever mecânicas de ações e as influências pelo tempo e regras. E como elas podem ser implementadas aí no jogo de vocês. Beleza, turma? Estão tendo alguma dificuldade? Precisam de alguma coisa? De alguma ajuda? Manuela, só demora um pouquinho para pensar, né, em cada coisa, é verdade. É um processinho mais demorado um pouco, né? Mas dá certo. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me falam, tá, gente? A gente tem que ter ações diferentes nesse trimestre para a gente entregar um documento melhor, tá bom? E o professor vai ajudar vocês também dessa maneira para melhorar aí. A professora Nicole também vai estar disponível para vocês se vocês precisarem, tá? E o tempo de aula também eu vou disponibilizar mais tempo aí para a elaboração dos documentos, né? Eu sei que em casa ou para trabalho de casa vocês não vão conseguir fazer, né? Não é nem porque vocês não têm esse hábito, é porque tem outras atividades, né? Tem outros trabalhos, tem trabalhos mesmo, né? Tem gente que está trabalhando, fazendo estágio, alguma coisa a mais. Então a gente usa o tempo de sala aí, mas eu preciso da colaboração de vocês, né? Que vocês façam. O tempo é um tempo hábil dentro da sala. Então o professor já quer caprichar um pouquinho mais na ajuda de vocês aí.
Só me digam depois como que vai ficar, professora Nicole, você pode me ajudar? Como que vai ficar a conexão? Pode continuar com a mesma conexão aí do link da próxima aula banco de dados. Eu acho que a professora não está aí, né, professora de vocês. E aí, turminha, tudo bem? Então vamos só encerrar essa aula aqui para a gente continuar com a próxima, que é banco de dados, tá? Então continue aí do jeito que vocês estão, no mesmo lugar, no mesmo bate-horário. Só vai mudar aqui a configuração dos slides e vou parar aqui o start agora para começar a gravação da outra aula. Beleza? Já retorno com vocês aí 11h50, beleza? Aquele abraço, até a próxima.